Tendo contemplado o olhar de Jesus, que desfilou sobre os seus amigos, os seus discípulos, agora é a vez de olharmos como Jesus olha para os seus inimigos. E aqui nós temos diversos grupos de inimigos. Judas, de quem nós já tratamos e que é sem sombra de dúvidas o mais culpado de todos, porque sendo amigo do Senhor, utilizou dessa sua proximidade para traí-lo. Depois, os líderes judeus, Herodes, Pilatos, a turba toda e os soldados romanos. Soldados estes que são os menos culpados do que aconteceu com nosso Senhor. E para quem, certamente, aquelas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essas palavras certamente serviam, em primeiro lugar, para os soldados. Os soldados que intervêm na paixão são soldados romanos, mas não são de alto escalão, de gloriosas legiões. Eles são mercenários, provavelmente tirados das regiões próximas a Israel, e que talvez conhecessem, inclusive, alguns dos seus costumes, fossem preconceituosos e já tivessem alguma familiaridade com os judeus. Essa gente, esses soldados, que irão se comportar de um modo tão indigno e tão selvagem, não é, no entanto, responsável pela paixão. Eles obedecem e não creem estar fazendo um mal ao executarem uma sentença. Mandaram a eles que crucificassem Jesus e eles o fizeram. Mas a sua culpa está no exagero, na brutalidade, na barbárie, na insolência, na ironia maldosa, com as quais eles maltrataram ainda mais Jesus. Olhando estes homens, e também para a torre Antônia, à sua esquerda, a uns 350 metros, Jesus certamente ainda se lembrava do que tinha acontecido. Há pouco tempo atrás, a sua flagelação. Jesus, diante desses homens, que também o flagelaram e agora o crucificaram, se lembra do que aconteceu e que ainda lhe causa tanta dor. As suas feridas estão abertas, vivas. Feridas estas que foram rasgadas há algumas horas atrás. E os soldados exageraram na flagelação, exageraram demais. Não precisava de tudo isso. Já não bastava toda a desumanidade que uma flagelação realizava? Já não bastavam as tiras de couro que cortavam, que serravam e rasgavam a carne do Senhor? As correntes de ferro dotadas de bolas metálicas, capazes de moer e estourar a carne? As ponteiras que perfuravam até os ossos? Já não bastava tudo isso? Já não era o bastante esse prolongamento do seu martírio, essa busca organizada e calculada por um máximo de abusos? Os soldados são culpados por agravar estes abusos. Eles acrescentam mais coisas, mais abusos, mais tortura, e a sua ferocidade é tão implacável que diante da sua vítima ofegante, eles ainda têm a coragem do escárnio. Escarnecem de Jesus, zombam de Jesus. E por quê? Porque ele se diz rei. Os soldados brincam com isso. É o rei dos judeus? Então vamos vesti-lo como rei. Vamos paramentá-lo com insígnias supremas. Vamos torná-lo de fato rei, com tudo que um rei em sua dignidade possui. Colocam então um manto vermelho sobre
os seus ombros ensanguentados. Alguém pega um ramo de espinhos e delicadamente traça uma coroa e coloca na cabeça do Senhor para não se machucar. Depois escolhem um pedaço de junco, de cana, que fará às vezes de cetro, e colocam nas suas mãos, que logo logo receberiam a cruz. E o povo ri. E os soldados riem e ao mesmo tempo batem em Jesus. A coroa que tinha sido colocada levemente para evitar que as mãos de quem o fez não se espetassem, é agora afundada à força de golpes violentos. Os soldados batem nesse poder ridículo que não se defende. Eles cospem no seu rosto. Eles fazem um desfile no qual cada um busca e encontra um escarnecimento inédito, uma variante cruel, e dizem: "Salve, Rei dos Judeus!" Pondo-se de joelhos, faziam-lhe reverências, acrescentando às suas homenagens irônicas outros golpes e cuspidas. Insultavam também a Jesus, os soldados, quando se aproximavam dele e diziam: "Se és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo." Esta ideia de realeza, ela é evidentemente a que mais impressionou esses pobres miseráveis. Porque os romanos tinham uma consciência, tinham uma cultura que favorecia o entendimento maior a respeito da realeza. E justamente por isso, porque eles sabem que rei é César, que tipo de rei é César, eles veem em Jesus nada mais, nada menos do que um derrotado pretensioso, presunçoso. Um camarada que quis se destacar e que eles se prontificam a recolocá-lo em seu devido lugar, de maneira irônica e cruel. É que eles não entenderam o que o Senhor disse há um tempo atrás. Que tipo de realeza era essa sua? Ele que disse: "Eu estou no meio de vós como aquele que serve." De que modo nós somos súditos desse rei? Da maneira irônica e cruel dos soldados? Ou da maneira humilde dos anjos e dos santos que serviram a nosso Senhor? Se estivermos agindo como soldados, não nos preocupemos, porque eles são os menos culpados, os menos culpáveis de tudo o que está acontecendo aqui. Eles não sabem o que estão fazendo.